No Tipos Psicológicos, o Jung fala sobre realismo e nominalismo. Então ele traz à tona um argumento ontológico de Anselmo ou de Santo Anselmo. E o argumento consiste mais ou menos, a grosso modo, nisso, que como eu consigo conceber a ideia de Deus, então não é possível que Deus não exista. Então necessariamente Deus existe porque eu consigo conceber a ideia dele. E Jung diz que o argumento ontológico ele não serve como, ele não é uma prova, e ele foi aceito como prova em sua época medieval por causa da tendência daquela época, que era uma tendência realista e objetiva, que não abria espaço para relativismos e enxergava a realidade sempre de forma muito objetiva. Então Jung via o argumento ontológico como fruto disso. Então, para Jung, o argumento ontológico é um fato psicológico. Mas pior do que isso, Jung diz que o argumento ontológico ele não é lógico e ele nada tem a ver com a lógica. Assim ele fala. Isso para mim é um completo absurdo. Porque é lógico que o argumento ontológico é baseado na lógica. Ele tem proposição, ele tem argumento, ele tem dedução a partir de comparações, de análise. Então ele é um argumento baseado na lógica. Isso, eu fiquei muito chocada, inclusive, de ler isso. Mas eu acredito que eu acredito não. Eu vejo sentido em que essas constatações elas existam, ainda que sejam abstratas. Porque o seu elemento existe, assim como o triângulo, que é uma concepção abstrata, mas ele está em cada parte do mundo. E o seu elemento existe. Então, da mesma forma, Deus como o elemento em si, no caso, a perfeição seria o elemento, não conseguimos conceber algo mais perfeito do que Deus. Então, Anselmo dizia isso, que Deus é o que há de mais perfeito. Então, se a gente pensar algo mais perfeito, ainda mais perfeito, então aquele algo mais perfeito que a gente pensou, isso seria Deus. Então, logo, conseguimos conceber a perfeição, que é o elemento, né? Que é a que nos referimos quando falamos Deus. Este é o elemento. Quando falamos Deus é a palavra em si, ela é só a palavra, mas por trás da palavra tem a essência, que é o que o nominalismo, pelo que eu entendi, é o que o nominalismo nega, né? E daí fica difícil, porque então o Jung cita também Kant, que tentou explicar isso dizendo que se em Deus está toda a realidade, e se a realidade inclui a existência, então não é possível que Deus exista, porque as coisas existem e deixam de existir. E esse é um argumento, assim, também, a meu ver, muito bobo, porque quem não vê sentido na existência da essência das coisas realmente vai pensar dessa forma, porque não entende que a existência perpétua é da essência, né? E isso me lembrou também o pouquinho que eu li da filosofia de Spinoza, porque Spinoza fala sobre... Um pouquinho que eu li, Spinoza fala sobre algo ser suprimido por algo maior, e esse algo maior passa a existir em detrimento desse algo menor. Então eu achei parecido, assim. Logo, conseguimos conceber a perfeição, e é a isso que nos referimos quando falamos de Deus.
Não faz sentido que tais elementos existem apenas psiquicamente, assim como de maneira formal o triângulo está em cada parte do mundo. Então, realmente, eu vejo sentido na essência, na existência da essência das coisas, no conceito de essência, e infelizmente eu não consigo achar sentido nessas colocações do Jung, mas é uma leitura muito rica, uma leitura muito real, muito verdadeira, mas não é tudo que dá pra assimilar, não é tudo que dá pra, não é tudo que eu vejo como verdade.